Fala família, tudo tranquilo? Eu sou Bruno de Paulo. Nesse vídeo a gente vai ver como é que o Enem aborda essa questão de divisão em partes diretamente e inversamente proporcionais. Então eu trouxe 3 aplicaçõezinhas pra gente, tá? E caso você não tenha assistido ainda essas aulas, caso você tenha dificuldade nesse tema, eu vou deixar aqui também a indicação para você assistir. Eu fiz uma aula ali completa, como é que eu posso fazer, como é que eu posso resolver problemas que pede para dividir em partes diretamente e inversamente proporcionais, beleza? Vamos para ação. Vamos lá, cara. Primeira questãozinha que eu tenho, Enem de 2013. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita. Então, eu estou utilizando aqui 3 coisinhas. Deixa eu pegar o vermelhinho, vai ficar melhor. Na seguinte proporção, quem assistiu minha aula percebeu que lá eu tinha falado com vocês que não necessariamente o problema vai usar a palavra diretamente proporcional. Então, toda vez que ele omitir o fato de ser diretamente ou inversamente, significa que é diretamente. Tá? Então, falou proporcional, ele está querendo dizer diretamente proporcional. Show? Então, em parte diretamente proporcional a uma parte de cimento para 4 partes de areia e 2 partes de brita. Então, eu já sei que, por exemplo, a parte do cimento ela vai ser proporcional a 1, então ela é 1K. A parte de areia ela é igual a 4K. E a parte de brita ela é igual a 2K. Lembra que grandezas que são diretamente proporcionais eu escrevo de qual jeito? Ó? X é igual a K vezes Y, onde X e Y são as grandezas diretamente proporcionais. E quando as grandezas são inversamente proporcionais, é K sobre Y. Beleza? Então, aqui nesse caso, a gente vai ficar desse jeitinho. Aí, vamos lá, continua essa leitura. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Então, eu sei que se eu juntar cimento, mais areia, mais brita, isso daqui vai dar pra gente um total de 14 metros cúbicos. Só que eu sei, cara, como é que se compõe cada uma dessas partes. 1K mais 4K mais 2K tem que dar 14. Se eu somo tudo, a gente vai ter um total aqui de 7K. Então, o nosso Kzinho vale 2. Qual o volume de cimento? Vamos para a pergunta. Qual é o volume de cimento? Opa, ele quer saber o cimentinho em metros cúbicos. Já que estava tudo em metros cúbicos, a gente não vai ter que fazer nenhuma transformação de unidade de medida. Então, só descobrir o cimento. E para descobrir o cimento, a gente vai focar aqui. Se o meu Kzinho é 2, então eu vou ter 1 vezes 2, padrão 2 metros cúbicos. Alternativa, letra B. Aí, o que é interessante para esse tipo de questão? Questões que a gente está trabalhando com grandezas que são diretamente proporcionais, não necessariamente eu preciso ficar preso à minha fórmula. Obviamente que essa fórmula aqui ela vai resolver muito bem. Mas eu posso também na parte interpretativa. Que é pensar no seguinte, eu tenho uma parte de cimento. O problema me diz que eu tenho 4 partes de areia. Quando ele chama assim partes, ele está querendo dizer que são partes iguais. Bom, não tem problema nem que ele fala isso. A gente vai construir aqui um suco onde eu coloco uma parte do suco da fruta para 5 partes de água, por exemplo. Então ele está querendo dizer que são partes proporcionais. Por exemplo, se você usa um copo de suco da fruta, você vai utilizar 5 copos de água. Se você utiliza uma jarra de suco da fruta, você vai usar 5 jarras de água. Beleza? Então sempre considerando partes iguais. Então eu tenho uma parte de cimento nessa questão, eu tenho mais 4 partes de areia e 2 partes de brita. Então, ao todo, eu estou utilizando aqui 7 partes. Se eu estou utilizando 7 partes, e essas 7 partes estão dando 14 metros cúbicos, quanto é que vale cada parte? 14 divididos por 7, 2. Cada partezinha tem que valer 2. Então, o cimento que é formado por uma parte só, eu posso dizer que ele é equivalente a 2 metros cúbicos. A areia, por exemplo, que ela é formada por 4 partes, e cada parte deu 2, então a areia são 8 metros cúbicos e assim por diante. E repara que esse 2 que a gente acha, e essa conta ela sempre dá certo, o que eu estou te dizendo aqui é totalmente coerente, é o nosso Kzinho, é a minha constante de proporção, tá bom? Vamos lá, segunda questão do Enem, isso daqui é uma questãozinha mais recente também, questão do ano passado. Vamos dar uma olhada. Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de R$ 71.250. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor, 40% disso aqui, seria, deixa eu tirar isso aqui, seria destinado ao pagamento de 3 engenheiros que gerenciaram o serviço, que inclusive está bem destacado para a gente. O pagamento para cada um deles, então o pagamento será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. O número de dias e o número de horas, qual a maior diferença em real entre os valores recebidos por esse serviço entre 2 desses engenheiros? Cara, isso daqui eu vou ler no final, inclusive é uma dica que eu apresento para vocês. Toda vez que estiver resolvendo uma questão do Enem, faça a conta, você já leu o comando, mas antes de marcar a alternativa, leia o comando de novo, tá? Porque às vezes falta só um beicinho de pulga para a gente acertar. Então eu vou calcular, já entendi que eu tenho que calcular quanto cada um deles vai receber. Nisso,
Se liga no seguinte, eu preciso ver a proporção com o total de horas trabalhadas. Aí eu vou olhar aqui, cara, o engenheiro 1 trabalhou 4 dias, uma jornada de 5 horas e meia por dia. Cara, 2 dias ele vai trabalhar 11 horas, então 4 dias, esse carinha trabalhou 22 horas. Show de bola, Bruno. Fechamos aqui, hein? Engenheiro 2, 5 dias com uma jornada de 4 horas por dia. 5 vezes 4, 20. Então esse carinha vai trabalhar por 20 horas. O terceiro, 6 dias numa jornada de 2 horas e meia. Em 2 dias ele vai trabalhar 5 horas, depois mais 2 dias, mais 5 horas, depois mais 2 dias, mais 5 horas. Um total, então, 15 horas. Esse aqui é o mais prejudicadinho do salário, né? Mas trabalhou menos também. Então, fechamos aqui, cara. Achamos, então, quanto cada um deles trabalhou. Se eu sei disso, o que eles vão receber, vou chamar aqui de engenheiro A, B e C, tá? O engenheiro A vai receber uma quantia proporcional a 22, então o que ele vai receber é um 22K. Esse K aqui não é 1.000, eu sei que na internet a gente usa muito essa linguagem, né? Ah, o salário dele é 22K. Não, esse K aqui é de K de constante. Bruno, mas constante é com C. Eu sei, mas a gente usa o K, tá bom? O B, a quantia que ele vai receber é diretamente proporcional a 20, então o que ele recebe é um 20K. E o C, a quantia que ele vai receber é um 15K. Só que tudo isso junto, quando eu pego a 22K mais 20K mais 15K, que é o que cada um deles está recebendo, isso daqui tem que ser igual a quanto? 40% de 71.250. Eu vou fazer esse cálculo agora? Não, eu não estou apressado para fazer esse cálculo. Eu estou devagarzinho, irmão. Então isso tudo tem que ser 40%. Vou escrever isso, eu vou equacionar de 71.250. 22 mais 20 mais 15, isso daqui vai dar para gente 40,57K. Pô, númerozinho indigesto. Mas vamos lá, segue aqui comigo. Vezes 71.250. Para você ficar mais feliz, vai cortando esses zeros, ó. Corta esse zero com esse zero, corta esse zero aqui com esse zero aqui. Então a única conta que eu tenho que fazer, quanto é que é? 4 vezes, teoricamente, né? 7.125 dividido por 57. Então vamos seguir aqui. Vai ficar então 4 vezes 7.125 divididos por 57. Olha só, a gente vai multiplicar 7.125 por 4, mas o que é multiplicar por 4? É dobrar. Então se eu pego esse cara aqui e eu dobro, a gente vai encontrar 14.250. E dobrar de novo, 28.500. Então, esse é o meu valor aqui, ó, 28.500 dividido por 57. Só que aqui, se você faz a divisão de 285 por 57, isso daqui vai dar pra gente 5. Então, divido esse cara por esse, vai dar 5, acrescento os 2 zeros, o meu Kzinho é 500. Se eu sei que o K é 500, aí eu posso, obviamente, vir aqui no A, aí agora é bizu de prova, ó. Eu posso vir no A e fazer 22 vezes 500 para descobrir quanto que ele está recebendo. Aí depois eu posso fazer o B 20 vezes 500 para descobrir quanto ele está recebendo e posso fazer a mesma coisa para o C, que é 15 vezes 500. Não está nada errado, eu vou fazer essas contas, consigo olhar ali o comando da questão e responder. Mas vamos direto no comando e vamos ver se não tem um jeito mais simples de responder essa questão. Qual é a maior diferença em real entre os valores recebidos por esses serviços? Cara, se eu quero a maior diferença, eu vou olhar para aquele cara que maior recebeu, né? Aquele cara que menor recebeu, e eu só preciso ver a diferença de horas trabalhadas, porque o A ele só vai receber mais do que o C, porque o A foi o que mais trabalhou, o C foi o que menos trabalhou, porque o A trabalhou mais. E o A trabalhou quantas horas a mais? 22 menos 15, ele trabalhou 7 horas a mais. Então, quando eu fizer essa comparação, o A vai receber um salário equivalente a 7 vezes o meu 500, a mais do que o C. Ele trabalhou 7 horas a mais, por cada hora ele ganha 500, então aqui eu vou ter um total de 3.500, alternativa letra C. Vamos lá para a nossa última questão, e aqui a gente tem um probleminha de grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais do município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, prevê: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina. Beleza. Padrãozão, nada demais. O total de recursos destinados para contratar as 3 máquinas é de R$31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso dessas máquinas. Vamos ver o que segue aqui. As empresas vencedoras cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrar a máquina com maior idade de uso? Pergunta padrão no final, nada demais. E aqui eu vou montar minha equação, né? Aí vamos supor que eu tenho aqui as empresas A, B e C. São as vencedoras desse edital. Para essas empresas, elas vão receber uma quantia que é inversamente proporcional às idades. E quando é inversamente proporcional, o meu valor vai embaixo. Fica invertido com a primeira grandeza, né? Aqui está a grandeza A, aqui está a grandeza idade. Elas são inversamente proporcionais, então elas estão em posições inversas.
K sobre 2, K sobre 3 e K sobre 5. E eu sei que a quantia que elas vão receber, que é o A sobre 2, que é o K sobre 2, mais o K sobre 3, mais o K sobre 5, tudo isso, quando eu junto, tem que dar um total de R$31 mil. Aí esse MMC vai resultar para a gente um valor de 30. MMC entre 2, 3 e 5 é 30. Na dúvida, se você estiver assim, com aquela preguicinha de calcular o MMC, você pode só multiplicar os três números também, que vai funcionar bastante, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Nem sempre vai ser o MMC, mas sempre vai funcionar para você somar frações, porque vai ser um múltiplo comum, não necessariamente é o mínimo, tá bom? Então, quando você fizer isso, agora eu só preciso ver, ó, 30 divididos por 2 vai dar 15, então aqui em cima vai ficar 15K. 30 divididos por 3 vai dar 10, então aqui é 10K. 30 divididos por 5 vai dar 6, então aqui é 6K. Soma todo mundo e repete o denominador. 31K sobre 30 é igual a 31 mil. Já tinha te falado, esse valorzinho aqui, ó, possivelmente vai ser simplificado ali, cara, uma chance enorme, resultando aqui pra gente um total de 1.000. E esse 30 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então o meu K vai ser 1.000 vezes 30, totalizando aqui pra gente 30 mil. Eu só quero saber quanto que quem cadastrou, quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com a maior idade. Eu só quero saber da empresa C. Então, se eu só quero saber da empresa C, vai ser 30 mil divididos por 5, totalizando aqui pra gente 6 mil, alternativa letra B. Beleza? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar um joinha, coloca também um comentário aí, seja dúvida, sugestão, fica à vontade, tá bom? E não deixe de acompanhar essa nossa saga. Então se inscreva no canal, porque a gente está postando aqui toda semana conteúdos que são recorrentes do Enem. E a minha ideia é trabalhar durante todo esse ano de 2025 até o Enem, toda a matéria que vai ser cobrada no Enem. Beleza? Então acompanhe.